Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs dos esportes universitários! Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando hoje mais um episódio do nosso querido CollegeCast e hoje um episódio especial, não só porque a gente está chegando em vídeo no YouTube, mas também pela notícia que a gente chegou para dar. A gente está gravando no sábado de tarde, é uma coisa que a gente quase nunca faz. Então agora exatamente 14 horas e 40 minutos do sabadão, dia 5 de agosto, mas o tema é óbvio. A Pac-12 oficialmente perde mais 5 de seus programas. A gente já falou da saída de Colorado há mais ou menos uns 10 dias. Quem não ouviu esse episódio, volta lá no Spotify e ouve também para saber de tudo o que aconteceu e do que a gente já projetava pós saída dos Buffaloes. E agora, mais 5 programas também deixam a conferência, 2 rumando para a Big Ten, Oregon e Washington, e 3 rumando para a Big 12. São eles Arizona, Arizona State e Utah, o que deixa a Pac-12 com 4 equipes neste momento. Hoje a gente vai falar muito sobre isso e projetar qual pode ser efetivamente o futuro dessa equipe, ou melhor, dessa conferência para os próximos anos. E para falar disso aí, a gente trouxe hoje uma mesa especialíssima. Eu vou abrir aqui com o Felipe Michalski, que já é da casa, né, Misha? A gente que já está há bastante tempo trabalhando junto aqui no CollegeCast, também anteriormente no College Football Brasil, mas hoje a gente tem uma mesa de responsa, eu vou apresentar logo na sequência. Misha, muito boa tarde, bem-vindo de volta. É um cenário que a gente já falava que ia acontecer. Faz um ano, desde que o SEC e o CLA saíram, a gente já vem falando, ó, a Pac-12 está em vias de se tornar uma conferência morta. Aconteceu neste fim de semana. Olá a todos, muita satisfação participar desse podcast. Boa tarde, Matheus, boa tarde, João e boa tarde, Otávio, que vão ser recepcionados logo na sequência. Cara, a movimentação da semana passada de Colorado saindo, ela gerou uma onda nesses últimos 9, 10 dias de notícias, enfim, o negócio acelerou muito, né? E ontem tivemos um capítulo histórico, né, no college football, né? No college football não, né? Nos esportes universitários em geral, né? Dessa saída em massa. Até talvez a gente pode discutir. Tem alguns programas que talvez não estavam 100% assim, pensando em mudar, mas é que o cenário que foi dado é desse. A Pac-12 não conseguiu fechar um contrato e esse êxodo em massa, então, acontece para as duas conferências que já estavam trabalhando muito para carimbalizar a Pac-12 e a Pac-12 agora numa situação quase de insolvência, quase de fim, que a gente vai comentar aqui, né, na sequência. Pois é, e como eu falei, para esse episódio especial, a gente trouxe 2 convidados especialíssimos, 2 caras que estão por trás de 2 das principais páginas sobre esportes universitários aqui do Brasil. Vamos começar com o Otávio. Otávio, muito boa tarde, diretamente lá do College Sports Brasil. Eu sempre falo que o Otávio ele tem uma coisa que eu amo, que é colocar qual canal vai transmitir cada jogo de cada esporte universitário naquele dia. Isso me ajuda demais, né? Porque é um trabalho de formiguinha que, rapaz, deve ser um negócio muito complicado. Otávio, muito boa tarde, bem-vindo a esse CollegeCast especial. Grande prazer ter você aqui com a gente. Bom, obrigado, Kim, pela apresentação. Obrigado por estar novamente aqui com vocês para falar desse caos do realinhamento. Primeiramente, quero dar um abraço no João, no Felipe, que também faz um trabalho muito bom aí no Twitter, com os esportes universitários. E dar um alô para o ouvinte do CollegeCast, que eu sempre ouço, então, que é um podcast que faz um trabalho muito legal aí no cenário dos esportes universitários, cobre beisebol, futebol americano, enfim, é algo que falta muito aqui no Brasil, aqui, disseminar o esporte universitário, que está pegando fogo aí com o realinhamento de conferências, com o fim iminente da Pac-12, que está reduzida a 4 membros, enfim, com Big Ten aí com 18 membros, Big 12 com agora 16, já estou perdendo a conta, é tanta anexação que eu... E agora, talvez a ACC, que vai ter que resolver os problemas existenciais deles, pode ser a próxima a ser alvo dessa sanha do realinhamento de conferências.
Pois é, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso aí, se der tempo, porque, olha, tem rumores de FSU, de Florida State Seminoles e de Clemson também querer pular do barco lá na ACC. Já ouvimos falar de que Miami talvez estivesse considerando também. Quem sabe a gente também pincela um pouquinho sobre isso hoje, ou quem sabe aí no próximo episódio. E fechando a nossa escalação titular de hoje, o João Vitor Coelho, diretamente do College Football BR. Um dos caras que, quando chegou para falar de college football no Brasil, era tudo mato, né? Os dinossauros andavam entre nós naquela época. Muito bem-vindo, primeira participação aqui no CollegeCast. Muito bem-vindo a essa festa estranha com gente esquisita, parafraseando o Relato Russo, como eu sempre gosto de dizer. Ótimo, muito obrigado, Pinho, pela apresentação, muito obrigado ao Michalski pelo convite, forte abraço no Otávio também do College Sports Brasil, que faz um trabalho excelente nas redes sociais cobrindo todos os esportes universitários, e novamente agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, falando sobre esse processo de realinhamento, eu sou velho o suficiente para lembrar do primeiro grande processo de realinhamento de conferências que eu vi, que foi no começo da década passada. Foi quando nós tivemos Nebraska indo para a Big Ten, a gente teve Colorado, que era da Big 12, foi para a Pac-12, junto com Utah, foi uma expansão da antiga Pac-10. Houve também alguns realinhamentos na metade, ali por 2014, quando a Big Ten passou a ter 14 times, mas nada foi tão... Assim, essa semana foi a mais maluca que eu já vi em toda a história do realinhamento de conferências, porque tudo aconteceu tão rápido. Na manhã de ontem, a gente tinha a Pac-12 com 9 times para 2024, já que Colorado havia saído e, como vocês falaram, USC e UCLA vão para a Big Ten. E nós terminamos a sexta-feira com a Pac-4, que inclusive eu estou aqui vestido em solidariedade a um dos membros restantes e o Otávio está com Stanford, que é um dos times da Pac-12, e Vasco, né? O gigante sempre aparece. E a Pac-12 agora está com 4 membros, Cal, Stanford, que nós temos aqui, além de Oregon e WazU, Oregon State e Washington State. Realmente é muito difícil. E só tocando na questão que o Michalski tocou, que algumas equipes foram levadas a reboque pela incapacidade da Pac-12 em fechar um acordo de mídias que fosse de acordo com que todos os seus membros pudessem concordar. Nós tivemos Utah e as duas Arizona e Arizona State, indo a reboque, assim, Utah e Arizona State foram a reboque de Arizona para a Big 12, e eu até destaco que o presidente de Arizona State, na noite de quinta-feira, ele parecia meio reservado, ele hesitou um pouco em concordar com essa mudança, com essa saída da Pac-12, porque ele queria ver o que a Pac-12 teria a propor em relação ao novo acordo de mídias, porque ele realmente queria continuar na conferência, mas ele queria primeiro ver o que a Pac-12 tinha a oferecer aos seus membros restantes. Aparentemente, na manhã de sexta-feira, a Pac-12 apresentou essa proposta final do acordo de mídias. Foi algo muito... algo que desapontou os seus membros e boa parte, né? E aqueles que estavam sendo sondados por outras conferências resolveram, de fato, sair. Perfeito. Pois é, inclusive chegou a se comentar internamente na reunião que a Pac-12 teve com os seus membros, né, que o diretor representante da Arizona Wildcats na reunião parecia que estava tão engajado com a Pac-12 que se ele decidisse sair, ele deveria ganhar um Oscar. Ele decidiu sair 5 horas depois. Mas enfim, isso tudo é papo daqui a pouco. Agora tem um bloquinho de recados, já a gente está de volta. Não saiam daí, continuem com a gente. Bom, senhores, quem acompanha o CollegeCast a essa altura do campeonato já sabe, nós estamos aí no mês de agosto e no próximo fim de semana tem o Dia dos Papais. A Loja Esporte América, nossa parceiraça aqui no CollegeCast, trouxe uma promoção maravilhosa. Tem produtos lá com 30%, até mais por cento de desconto, pensando no Dia dos Papais. Quer seu pai goste de esportes universitários, quer não, fica aí a dica.
presente perfeito está na loja Esporte América, então já vai ali no link que vai estar na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, e compre sem moderação. E claro, como presente para você também, porque ninguém é de ferro, todo mundo é filho de alguém, por mais que você não seja pai, então, né, já faz aí o seu presentinho também lá na loja Esporte América. Mais uma vez eu friso, a loja oficial, licenciada pela própria NFL para confecção e distribuição, comercialização de vendas, comercialização e venda de jerseys, bonés, gorros, moletom, enfim, tudo mais que tem direito da NFL aqui no Brasil, além de muita coisa bacana de NBA, NHL e MLB. Fica de olho. Bom, dito tudo isso, daqui a pouco a gente está de volta, aí sim para mergulhar nesse cenário da Pac-12. Não saiam daí. Os cachorros ficaram loucos de novo. Bom, Michalski, vamos começar então já a girar a nossa mesa falando sobre Pac-12, porque, como a gente falou, e o João frisou isso muito bem, a Pac-12 acorda com 9 times e dorme com 4. Tudo envolto num mar de incerteza. A gente atualizava Twitter a cada 30 segundos para receber notificação lá do Pete Thamel, da ESPN, do pessoal da própria Pac-12 que estava coordenando essas informações que aconteciam na reunião entre o comissário e os representantes das equipes. O fato é que o cenário que acaba se concretizando é aquele que a gente já vinha falando há algum tempo. No episódio que a gente fez sobre Colorado, a gente já falava que o cenário estava muito plausível para que Utah, as duas Arizonas, fossem para a Big 12, Oregon e Washington fossem para a Big 10, juntamente com Cal e Stanford, sobraria apenas Washington State e Oregon State. Até o presente momento, Cal e Stanford continuam na Pac-12. Mas caso esse cenário venha de fato a mudar e Cal e Stanford vão para a Big 10, a gente vai ter acertado em cheio. Isso não significa que a gente é a mãe de nada, a gente só olhou uma coisa que estava acontecendo e interpretou ela da forma mais óbvia possível. Mas o fato é que a Pac-12, desde a saída de UCLA e USC, já vinha demonstrando que tinha problemas, né? Já vinha demonstrando que estava indo para um cenário que talvez fosse difícil de ser recuperado. E é o que acontece nesse momento. Cara, acho que a grande pergunta agora é: o que a Pac-12 pode fazer de concreto, uma vez que 4 times não dá para jogar? Isso é fato, é inegável, é óbvio. O que a Pac-12 tem que fazer agora? Qual será o melhor caminho para a Pac-12 a partir desse dia 5 de agosto, considerando que só tem 4 times na conferência? Isso se não sair mais. Bom, acho que antes da gente falar o que a Pac-12 pode fazer, porque eu acho que aqui são linhas bem curtinhas para falar sobre isso. Eu acho que a gente pode falar mais sobre o que levou a Pac-12 a estar nessa situação. E, claro, a gente pode falar assim, tipo, na história, quando a gente falar daqui a 20 anos, todo mundo vai ver os grandes acontecimentos, que é a saída de USC e UCLA, a saída de Colorado, essas saídas aqui, foi isso que gerou o fim. Só que a gente tem um compromisso também de analisar outros fatores. A Pac-12, depois que ela conseguiu a expansão de Colorado e Utah na década passada, ela teve a oportunidade de fazer mais expansões. Se falou de Oklahoma e Texas, e, embora eu não tenha 100% de certeza se isso iria acontecer de fato, mas havia também adições mais plausíveis ali no Oeste. Tinha BYU, tinha Boise State. BYU foi um pouco até renegada pela Pac-12 por conta de tradições que essa faculdade ela tem, né, por conta de aos domingos não praticar esportes, e tem modalidades esportivas que tem isso. E Boise State foi outra faculdade que na época estava muito bem, e ela acabou sendo meio que rejeitada e não considerada por não ter tradição acadêmica, porque Boise State antigamente era uma junior college e não faz tanto tempo assim, em termos dos Estados Unidos na história, que ela está oferecendo cursos de bacharelado, assim, que a gente possa falar cursos integrais de 4 anos, né? E, claro, não foi só isso também, né? A Pac-12, com o tempo também, ela acabou cometendo erros e ela começou lentamente a perder um pouco da sua relevância, do seu brilho. E, claro, não é responsabilidade só do Larry Scott, que era o comissário da Pac-12 na época. Os próprios reitores das universidades, os presidentes das universidades, eles também foram um pouco contrários a mais adesões na época. E,
com o tempo, isso foi um pouco desvalorizando a conferência. E a gente chega, nesses últimos anos, a Pac-12 ela chega, então, numa situação um pouco mais frágil, um pouco mais complicada, que eu acho que ela inevitavelmente levaria USC e o UCLA a saírem. Eu acho que isso, por conta dessas questões, isso iria acontecer em algum momento. E olha que eu acho que até as próprias universidades que são as responsáveis pela saída, tipo USC e UCLA, são também parte responsável pela própria decadência da Pac-12. Porque elas também esportivamente não estavam bem. E o CLA, por exemplo, faz tempo que a gente não vê um protagonismo esportivo tirando no passado. E o SI também é a mesma coisa, né? É até bizarro, né? Só que elas tinham bala na agulha e relevância para, numa situação dessas, elas pegarem e pularem fora do barco, sabe? Ô, Misha, vamos lembrar, o último título da Pac-12 no futebol americano, 2004, com aquela USC de Red Bush. Título que, inclusive, nem considerado é mais. Não é considerado, mas vamos dizer que é, né? Porque, sinceramente, com o tempo a Pac-12 foi perdendo relevância. E aí as coisas mudam no cenário esportivo, que eu acho que a gente tem que citar alguns fatores muito importantes. O caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, que finalmente passa a permitir que os jogadores, que os estudantes atletas passem a receber dinheiro por seus direitos de imagem. Isso muda um pouco a cara do esporte universitário, porque se antes a gente podia dizer falsamente que o negócio era amador, agora a gente pode dizer que tem um negócio semi-profissional aqui. E isso impacta também na expansão do playoff, porque o playoff é expandido, e isso tem consequência também no realinhamento de conferências. Assim, são coisas, assim, essas três coisas, elas estão interligadas, essas três. E quando ocorre o movimento ali de Oklahoma e Texas indo para SEC, talvez era um momento de maior fragilidade da Big 12 e que até eu estava falando, talvez de maneira muito entusiasta na época, a Big 12 vai acabar, ela está só reduzida a 8 programas e, assim, se a Big Ten e a Pac-12 quiserem, elas podem abraçar os programas que restam e dar um fim na conferência. Só que a Big Ten ficou parada ali, né? Depois a gente descobriria o porquê. E a Pac-12 ficou parada ali também, tipo, o comissário não fez muita questão de aderir a programas as universidades também não foram muito favoráveis. E tanto é que na época a gente tem que lembrar, surgiu aquela bizarra aliança entre ACC, Big Ten e Pac-12. A gente não pode esquecer isso nunca, que é bizarro, sabe? Uma aliança que não tinha nada de concreto, não tinha contrato assinado. O próprio comissário da Pac-12 falou, não tem nada assinado, isso aqui é uma aliança assim que, pelo bem do esporte universitário, supostamente contra a maldosa SEC, que canibalizou a Big 12, e a Big 12 que eles achavam que ia acabar, né? Isso é o cenário que aconteceu. A Big 12 ela consegue se recuperar, ela faz algumas adesões óbvias ali naquela época, e, enfim, ela garante a sua estabilidade. Mas o que acaba sendo crucial, eu acho que o que acaba sendo crucial, no fim das contas, para o fim da Pac-12, é que o cenário que estava se posicionado era que talvez uma conferência ou ela iria acabar, ou ela iria ficar numa situação de queda de patamar. A Big 12 ela acaba fazendo esse contrato antes. Ela fecha um contrato mediano ali de 31 milhões com as universidades que tem, e ela bota uma cláusula que até 5 programas de Power 5 que ela conseguisse botar receberiam o mesmo valor quando entrassem. Esse é um valor importante. E a Pac-12, ela faz um movimento que é um erro estratégico de cálculo. Ela perde o USC e o CLA e ela tenta estimar o seu contrato de TV em torno de 50 milhões de dólares por faculdade. Isso assusta as emissoras de TV, que acabam preferindo justamente assinar com a Big 12, e aí não tem mais espaço para um outro contrato de TV. Acaba que a própria ESPN acaba dando uma recuada nas iniciativas também por não ter grana, estava com balanços financeiros negativos, e, queira ou não, a TV acaba sustentando muito das conferências. Ela é uma das principais responsáveis por essas mudanças. E, no fim das contas, só sobrava, assim, na prática, um contrato com a Apple que, em números, já não batia,
já não conseguia chegar aos mesmos 31 milhões da Big 12, que eu acho que se chegasse, talvez a Pac-12 até poderia sobreviver. E também tem o problema da visibilidade, né? Porque você está falando de uma plataforma de streaming, né? Que não tem ainda tanta infiltração no meio popular. Isso naturalmente ocasionaria a perda de visibilidade. Então, as universidades que estavam sendo mais assediadas, elas já começaram a sair. No caso, primeiramente Colorado, depois Arizona também foi mais assediada. E acho que as outras foram mais a reboque ali, tipo... Arizona State e Utah, como o João falou, nitidamente foram a reboque, elas não queriam sair, mas aqui era a única opção que estava dada para elas. E Oregon e Washington, eu acho que estavam ali meio na beira, assim, de querer ir, não ir, né? Tipo, eu acho que estava meio num tanto faz, assim. Ela teria benefícios, talvez, das duas maneiras, viu que uma não deu certo, correu para outra e também agora está na Big Ten. Pois é, eu acho que essa questão dos contratos de TV, ela acaba sendo um fator preponderante, claro. Afinal, a gente está falando de um contrato com a Apple que pagaria 20 milhões por ano para cada time, contra um contrato de 31 milhões na Big 12. A gente está falando aqui de 50% a mais. Você aí que está nos ouvindo, caro ouvinte, você que ganha 3 mil na sua empresa, se outra chegar e te oferecer 5 mil para fazer a mesma coisa, você não vai ir? Óbvio que você vai ir. Ninguém diria que não. É a coisa mais óbvia que dá para frente. Mas, além disso, a gente tem que considerar a questão que o Michalski falou sobre a inércia da Pac-12 em anos passados. Cara, você tem a chance de pegar programas que estavam em alta. Ele citou ali Boise State. Vamos lembrar que Boise State teve temporadas maravilhosas. Boise State teve temporadas de ganhar New Year Six, de vencer Fiesta Bowl, jogada da Estátua da Liberdade. BYU talvez seja o maior programa que não fazia parte de uma Power 5 até esse momento, programa mais tradicional, com título nacional, com grandes jogadores saindo de lá. Poxa, a gente tem um quarterback campeão do Super Bowl que saiu de BYU. Então eu acho que essa inércia da Pac-12, ela acaba pagando um preço muito alto. E claro, não seria uma Boise State, não seria uma San Diego State, não seria uma BYU que faria magicamente a Pac-12 ganhar mais 10 milhões num contrato. Só que você consegue colocar esses times. De repente você já ganha ali um corpo para tentar buscar mais alguém. Quando você coloca tudo isso no macro, talvez você tivesse mais peso de negociação. O problema é que a Pac-12, ela não só não ganha mais peso, ela perde peso. A saída de UCLA e USC faz ela perder peso de negociação. Afinal, você perde não só dois dos programas mais importantes do país, você perde Los Angeles. Você perde Los Angeles, que é o segundo maior mercado consumidor esportivamente falando dos Estados Unidos. No momento que você perde Los Angeles, é óbvio que o seu valor vai cair. Faltou para a Pac-12 ter um pouquinho de malandragem para saber como contornar isso. E o resultado a gente está vendo. Otávio, João, vocês têm algum ponto para colocar? Bom, a história da Pac-12 é absurda, a ascensão e queda da Pac-12 é uma coisa bizarra de você pensar bem, né? Se for voltar lá para o ano de 2011, a Pac-12 terminou uma temporada com 3 times no top 7 para a lista da AP, né? Oregon, SC e Stanford. Em 2011 também eles fecharam o contrato de TV mais lucrativo da história na época. Foram 3 bilhões em 12 anos de contrato. Era a conferência mais rica dos Estados Unidos na época. Em 12 anos, assim, no ciclo seguinte, ao fim desse contrato de 12 anos, a Pac-12 praticamente acabou. Assim, para chegar nesse ponto, é uma conjunção de más decisões que é difícil você tirar a culpa do Ray Scott, que foi o comissário da época, que criou uma rede de TV do zero na Pac-12, com 7 canais que viraram praticamente um trambolho ali, sem utilidade prática, porque eles não conseguiram entrar na DirecTV, não tinha proeminência, abrangência nacional. Então, ninguém conseguia ver os jogos da Pac-12 nos Estados Unidos, então isso enterrou muito a visibilidade da conferência, a visibilidade dos jogadores. Então, muita gente acabou preterindo a Pac-12 para outras conferências que eram mais
que tinham mais abrangência, mais visibilidade nacional. Então, também o presidente de conferências de terem dado um cheque em branco para o comissário, o George Kryakov, que chegou agora, já não tinha muito mais o que fazer, muito inocente, sabe, parece que a Pac-12 teve um misto de arrogância com inocência. Uma arrogância por não querer, por exemplo, assim que Texas e Oklahoma saíram da Big 12, era o momento ideal para eles tentarem uma expansão, tentarem pegar um time, cortejar alguns times da Big 12 que estavam abertos a também abandonar um barco naquela época. Não quiseram, falaram, estamos bem, está ótimo, tudo certo, vai dar tudo certo. Não deu, não teve uma visão além do alcance, que aí o SC e o SLA não viram muito futuro, como a gente olhando de fora já via que algo estava dando errado. Imagina eles que têm informações privilegiadas. Então é uma conjunção de fatores. Aí o Felipe falou aí que também tem a questão do NIL, que agora os atletas têm a possibilidade agora de vender os direitos de imagem. Isso, se for pensar que no futuro a discussão está sendo a implantação de será que atleta vai ser pago? Como vai ter direitos trabalhistas os atletas? Os dirigentes de conferência estão com a cabeça no futuro. Assim, se isso acontecer, como eu vou pagar esses atletas no futuro? Cada vez mais as finanças, o departamento atlético tem que ser um negócio superavitário, sabe? Então, para assim, uma questão de sobrevivência, eles estão procurando cada vez maximizar os lucros, preterindo a vocação atlética, a vocação acadêmica, que talvez possa esperar de uma universidade, de um departamento atlético. Então, o dinheiro tem falado mais alto nessas negociações por questões como essa. O cenário do esporte universitário como um todo está mudando demais, e esse realinhamento talvez tenha sido a faceta mais visível de todo esse processo. Então, eu não sei o que o João entende disso, se ele concorda comigo, mas eu tenho visto as coisas ultimamente. Só deixa eu comentar um negócio. Eu achei muito interessante que você lembrou, eu não tinha parado para pensar nos mini canais que a Pac-12 Network fez, né? Porque, por exemplo, um dos mini canais era Pac-12 e Bay Area. Quem que é Bay Area? Stanford. Ok, Stanford ainda tá lá. Mas quem é o outro mini canal? Pac-12 Arizona. Não sobrou ninguém. As duas foram embora. E aí? Você faz o quê? Não, tem Pac-12 Oregon, Washington, Los Angeles, enfim. Isso tudo virou sucata do dia para noite. João? Realmente eu concordo com o Otávio, concordo com vocês. Eu digo que a Pac-12 perdeu o bonde da história, não soube se adaptar a um cenário do college football que está mudando rapidamente. E porque a Pac-12 teve um preciosismo muito grande, ainda tem, em fazer toda essa falsidade de dizer que se importa com o bem-estar dos estudantes atletas, porque todas as conferências fazem isso em graus diferentes. Mas das 5 principais conferências do college, a Pac-12 é que tem essa faceta mais visível, né, de falar, não, nós nos preocupamos com o bem-estar dos nossos atletas, nós nos preocupamos em tratá-los de uma forma digna, justa, nós nos preocupamos com a parte acadêmica, que foi um dos fatores que fizeram com que a Pac-12, como vocês já ressaltaram, não buscasse essa expansão, porque programas como Boise State ou San Diego State não atendiam, ou UNLV, que aí eles teriam o mercado de Las Vegas, que é uma das regiões metropolitanas que mais cresce nos Estados Unidos, e agora tem 2 times profissionais, pode ter mais um outro no beisebol. Eles se contentaram com aquela estrutura que parecia ser imutável de 12 times,
parecia estar completamente blindada desse cenário de mudanças do college. E ano passado houve um grande reality check, né? Um grande choque de realidade com a Big Ten arrancando UCLA e USC da conferência. Foi uma questão de empáfia, de preciosismo, de querer mostrar essa faceta, essa falsidade de se preocupar com a questão acadêmica, que nenhuma dos grandes executivos do college, eu acho que nenhum deles realmente se interessa com isso. É porque a SEC e a Big Ten, elas realmente não se preocupam em fazer essa máscara. A SEC, todo mundo sabe que o pessoal quer dinheiro. Eles querem dinheiro e querem aumentar as receitas a cada ano, e por isso que conseguiram o maior contrato de todos com os canais do grupo Disney. E as outras conferências foram atrás. Além da questão que o Otávio mencionou, deles terem criado uma rede, eles criaram a Pac-12 Network, que era uma rede de canais esportivos de TV fechada, que se restringia à costa oeste dos Estados Unidos. Virou uma piada recorrente aqui a gente não ter acesso aos jogos da Pac-12, muitas vezes até quando haviam confrontos interessantes que podiam mudar o enredo da conferência do college football. A gente aqui não podia ver, porque no meio oeste dos Estados Unidos nós não temos a Pac-12 Network. E o resto do país também. Enquanto isso, as outras conferências foram atrás. A Big Ten foi a primeira conferência a ter seu próprio canal de TV, a Big Ten Network, há 15 anos. Foi fundada em 2007. Depois veio a SEC Network, que já foi em parceria com a ESPN em 2014. Em 2019, a ACC, que mesmo... Eu digo que a ACC eu acho que não vai desaparecer, porque apesar de estar enfraquecida em termos financeiros em comparação com a SEC, com a Big Ten e até mesmo com a Big 12, eles já têm o próprio canal de televisão deles de alcance nacional, que é a SEC Network, lançado em 2019, em acordo com a ESPN. E a Big 12 não tem um canal de televisão, mas um canal próprio, mas eles conseguiram um grande acordo de televisão no passado. Ano passado, a Big Ten fechou um acordaço de mídias, 8 bilhões e 7 anos. Em agosto, em outubro, foi a Big 12 que fechou um acordo de 6 anos com a ESPN e a Fox, mais de 2 bilhões de dólares, 380 milhões por ano. E esse acordo também inclui jogos no streaming, porque a maioria dos jogos do futebol americano, da Big 12, estarão inclusos nos canais de TV linear, né? Canais de TV aberta e fechada, mas eles também têm streaming na ESPN Plus, que apesar de ser, assim, a pessoa tem que pagar a assinatura para ter acesso a esses jogos, são poucos jogos e a plataforma da ESPN Plus é mais barata e é de um acesso muito mais fácil, porque aqui a pessoa assina o Disney Plus, pode fechar um combo e ter acesso a ESPN Plus. Assina o Hulu, que é um serviço de streaming de TV por assinatura, via streaming, e pode fazer o combo, tem ESPN Plus, tipo 5, 6 dólares a mais, Ô, João, e aí tem acesso a todos esses jogos. Deixa eu te interromper. É basicamente como se fosse o Premier, né? É a versão americana da conferência do Premier Futebol Clube, para trazer para o Brasil, né? Quando você assina, por exemplo, lá uma Sky, uma Claro TV, alguma coisa desse tipo, você tem a opção de assinar o Premier ou você tem a opção de assinar ele via streaming por meio do site. É basicamente isso. O pessoal entender como se fosse o Premier. Você imagina o Premier na sua cabeça. Exatamente. O que é muito mais simples do que a pessoa assinar todo um novo serviço de streaming do zero e que vai sair mais caro para o consumidor, que é o caso da Pac-12 com a Apple TV Plus. Vai ter que assinar todo um serviço de streaming do zero para assistir a Pac-12 e incluindo um monte de outros conteúdos que a pessoa realmente não quer acompanhar. Então, e a gente já viu com a MLS, tem gente que assina aqui a Apple TV Plus para assistir a MLS, só que agora subiu para 69 dólares ao ano. Eu não sei se há mercado para que a Pac-12 consiga realmente
tornar esse contrato lucrativo, porque eles prometeram de 20 a 25 milhões por ano por equipe, mais um bônus relacionado ao número de assinaturas que eles teriam. E eu não sei se eles iriam conseguir muito mercado, especialmente agora com todas essas saídas da conferência. Eu não sei se isso me parece um negócio tipo La Garantia Sou Eu, assim, garante, confia na minha palavra que eu garanto, mas sem algo concreto para mostrar. Então, falha de liderança, empáfia, falha de gestão foram, para mim, os grandes fatores que fizeram com que a Pac-12 esteja nas últimas agora, né? A gente não sabe o que pode acontecer no futuro da conferência. Até, inclusive, eu acho que esse valor que foi apresentado nessa semana, que o comissário da Pac-12 apresentou, tipo, eu acho que ele só acelerou, ele acelerou um pouco o fim também, porque eu acho que daí ele trouxe uma transparência. Olha, o número é esse aqui, tipo, esse é o contrato que a gente conseguiu, é por isso que a gente não estava há um ano apresentando, mas eu talvez estava tentando pensar com a cabeça do Kliavkov, porque ele falou aquela coisa assim, meio imbecil, lá no Media Day da Pac-12, que ele não apresentou o contrato de TV e falou: quanto mais tempo a gente esperar, melhor vai ser o negócio. Sendo que o contrato atual acaba no fim dessa temporada, né? Beleza, né? Mas complicado, particularmente complicado. Ô, Michel, E aí. Oi. existe uma coisa no capitalismo chama lei da oferta e demanda. Geralmente, quando a sua demanda está acabando, o preço ele baixa, né? Mas enfim, o Klefkov não deve ter aprendido isso na faculdade de administração. Eu acho que talvez ele estava esperando alguma mudança no mercado, quem sabe, alguma outra coisa do tipo, tentando assim abstrair. Só que assim, erro estratégico. E aí nessa semana ele teve que apresentar um negócio que apareceu, tipo, olha, esse é o contrato que a gente tem. Até falaram que essa proposta encerrava no fim da semana, né? Agora definitivamente nem é mais um tema de debate, até para a gente dizer assim. Otávio. Eu acho que o Kliavkov já estava pressentindo que era errado, porque em 2011, esse contrato, o Larry Scott apresentou a questão do Pac-12 Network justamente baseado em assinaturas. Nós vamos montar essa rede aqui, a gente vai para o país e a gente vai rachar de ganhar dinheiro com assinatura. E é basicamente o que a Apple falou assim, ó, vocês vão começar com contratos lucrativos e ter assinatura. Pô, de novo isso? Não, sabe? Então, eu acho que ele estava esperando já que a ideia de receita por desempenho não ia colar muito bem com os diretores atléticos da universidade. Não, é que eu acho que assim, o Kliavkov ele foi pro home run essa semana, tipo, esse é o contrato que a gente tem, eu acho que ele foi muito para um vai ou racha. Ele sabia que se desse errado, a conferência ia ficar nessa situação que nós estamos nesse momento. Só que ele não tinha outra coisa para fazer também, tipo, ele chega nessa semana nessa situação. E tipo, o engraçado é que esses últimos dias eles foram muito movimentados, porque nos outros realinhamentos que acontecem, a gente não está preparado para o que vai acontecer. A gente não ficou uma semana especulando sobre Oklahoma e Texas indo para a SEC. A gente não ficou uma semana especulando sobre USC e UCLA indo para a Big Ten. Agora, nessa situação, até quando o Colorado tipo, toma movimentação, a gente não estava exatamente preparado. Só que quando ocorre essa movimentação de Colorado, ela já dá o pressentimento de que mais movimentações vão acontecer, porque é uma conferência que está perdendo membros. Nós estamos na véspera do início de uma temporada, sendo que é um momento crucial para você definir as coisas. Então, é lógico, as coisas deram uma acelerada muito, muito forte nesses últimos dias. E aí, tipo, a partir do momento que o Kliavkov ele vai lá e anuncia a reunião para mostrar o contrato, era aquela coisa. Ou o pessoal aceita e essa novela acaba, ou o pessoal não aceita e vai sair. E foi tudo isso que se sucedeu nesses dias. Perfeito. Bom, vamos fazer uma rápida pausa, tem vinhetinha vindo aí, e na volta a gente sai desse assunto de bastidor, a gente começa a falar esportivamente falando. O que dentro de campo, e não só dentro do campo do futebol americano, mas dentro das quadras esportivas, jogo jogado. O que essas mudanças significam pro esporte? Já já a gente tá de volta, não saiam daí.
Bom, a gente estava comentando aqui em off, antes da chegada do João Vitor, né? Eu, o Felipe e o Otávio, sobre duas coisas principais que talvez essa questão da Pac-12 perder seus principais times e os principais times irem para outras conferências, elas acarretam. A primeira delas, em alguns aspectos, isso corrige algumas perdas de rivalidades que aconteceram em anos anteriores, mas em compensação, em outros aspectos, ela cria perdas de rivalidades em outros programas. Explico. Tudo bem, e o CLA e o SEC foram juntas para a Big Ten, uma rivalidade extremamente importante, uma rivalidade que é citadina, né? Apenas 3 cidades dos Estados Unidos têm 2 faculdades, uma delas é essa aí, é Los Angeles. Isso na primeira divisão, né? Vamos deixar bem claro. Você tem Oregon e Washington também indo juntos, que é a maior rivalidade do extremo noroeste americano. Você tem Utah se juntando a BYU na Big 12, o que vai deixar o Holy War ainda mais interessante. E eu, particularmente, acredito que de hoje em diante o Holy War vai ser sempre na Rivalry Week, porque pode definir um time para jogar a final da conferência. Vamos imaginar um Holy War valendo vaga na final de conferência. Cara, seria um negócio absolutamente estratosférico lá em Utah. Você tem Arizona e Arizona State também indo juntos, então você vai manter essa rivalidade. Por outro lado, você também quebra rivalidades. Afinal, Oregon e Oregon State já não estarão mais na mesma conferência. Você não vai poder ter, por exemplo, o Oregon State arrancando o Oregon do playoff nacional, como já aconteceu. Você não vai poder ter, por exemplo, o Washington State tentando derrubar o Washington, talvez, de uma final da conferência. Você deixa de ter, por exemplo, Oklahoma e Oklahoma State jogando no Bedlam Series todos os anos, porque Oklahoma agora foi para a SEC. Por outro lado, você corrige Texas e Texas A&M. Vamos lembrar que Texas A&M, a fight song deles é zoeira com Texas. O início da fight song é literalmente So Long to the Orange and the White. É para tirar sarro mesmo. Ou seja, esses processos de realinhamento que têm acontecido nos últimos 2 anos, eles ao mesmo tempo que corrigem historicamente rivalidades perdidas, elas também acabam criando perdições de rivalidades, por outro lado. E eu acho que esse talvez seja um ponto que a gente precisa considerar. Como é que as equipes que saem da Pac-12 vão ser elencadas dentro das suas novas conferências de forma que isso se mantenha. É bastante provável a gente ver UCLA e o SEC se enfrentando numa Rivalry Week, coisa que até não acontecia, né? Geralmente o jogo era na antepenúltima rodada. É bem provável que a gente vai ter Oregon e Washington jogando também. Mas como é que você vai montar esse calendário de uma forma que você permita essas rivalidades acontecerem? E o segundo ponto também, para eu fechar esse meu comentário e passar para vocês. Como é que você vai fazer isso ser viável cruzando o país inteiro? Como é que você vai fazer os 9 jogos do futebol americano intraconferência na Big Ten? Como é que você vai fazer esses 9 jogos fazerem sentido se você tem 4 times que são sediados a 3 mil quilômetros dos seus adversários? Como é que você vai fazer Oregon sair de Eugene, que é no extremo noroeste, e jogar em Piscataway, que é em New Jersey, que é no extremo leste? Você vai literalmente tirar um time que fica praticamente afundado dentro do Oceano Pacífico e você vai mandar ele para jogar dentro do Oceano Atlântico. E mais importante, como é que você vai fazer isso com os outros esportes? Como é que você vai pegar as meninas do vôlei de praia, que estudam de dia para jogar de noite, e você vai cruzar o país? Como é que você vai pegar o softball, que faz 3 jogos por dia, e você vai cruzar o país, isso tudo mergulhado dentro de um cenário onde você ainda precisa manter elas academicamente estudando? Isso eu estou usando o gênero feminino, porque são 2 esportes especificamente femininos, mas isso também se aplica aos esportes masculinos, como, por exemplo, futebol. Futebol é um esporte muito pequeno dentro do sistema das universidades. Como é que você vai gerar um calendário que faça isso ser minimamente viável e não se torne um pesadelo logístico? Otávio, você que estava aqui falando de algumas possibilidades em off, você quer começar a levantar essas possibilidades aqui para a gente também conseguir continuar nesse debate acerca desse assunto? Então, como eu dizia, né? Eu olho muito sob o prisma dos outros esportes não muito lucrativos, né? A gente olha o futebol americano ele tem mais investimento, ele tem mais visibilidade, atrai mais dinheiro para os departamentos atléticos, né? Mas pensa na realidade de um softball, as meninas do softball, elas jogam 3 jogos por semana, divide o tempo com viagem, não dá para fazer, por exemplo, no caso da Big Ten, é difícil eles costurarem um calendário de uma forma que mantenham elas somente na costa oeste. Elas vão ter que viajar. E vão ter que viajar num voo comercial. Imagina as meninas de Oregon. Vão ter que sair de Eugene,
e para Portland para, como você mesmo disse em outra ocasião, para chegar em Madison. Pô, é uma viagem gigantesca. E isso daí vai ter um impacto atlético nas meninas. E sem falar no impacto da saúde mental dos atletas, que tem que conciliar as viagens, treinos, jogos, vida social, enfim, tudo, muita coisa para os atletas. E são atletas que não são pagos. Esses atletas de outros esportes menos rentáveis não tem pouco dinheiro com os direitos de imagem que agora os jogadores de futebol americano estão recebendo com mais regularidade. Então, essa questão do realinhamento que eu fico mais pessimista, assim, né? Porque isso daí não vem sem custos. Quando tem esse realinhamento, já fugindo um pouquinho do assunto, a última coisa que eles ouvem são os atletas. Só o dinheiro é o que está movendo toda essa indústria. Então, ninguém olha para os atletas, é uma questão que vai ter impacto no em-campo, principalmente nos esportes que jogam mais durante a semana, e também vai ter impacto também nos jogadores de futebol americano, porque as viagens, o calendário é muito curto. Por exemplo, você joga uma semana curta na quinta-feira, aí no outro sábado você joga no sábado, depois você joga na quinta-feira, aí tem que fazer uma viagem. Acredito que as conferências vão acertar o calendário de uma forma para amenizar o máximo o impacto disso, mas eu acredito que isso ainda vai ser uma questão relevante, que vai ser discutida. Montar o calendário da Big Ten, principalmente, porque a Big 12 ainda manteve mais ou menos a meiuca ali do meio oeste. Mas a Big Ten, agora que ela vai de costa a costa, vai ser um pesadelo montar esse calendário para tentar... Eu acho que eles vão tentar... Imagino que espero que eles pensem nos atletas na hora de montar esse calendário. A gente até falava sobre a questão de que a Big Ten, no mês passado, ela anunciou o fim das divisões. Né? Hoje você não tem mais a leste e a oeste como a gente tinha até o ano passado. E sempre foi tema de muita discussão, porque você tinha um leste muito enfraquecido. Sempre você tinha um oeste muito enfraquecido e um leste sempre muito forte. Só que hoje, talvez, o cenário mais ideal para a Big Ten é voltar com conferência. É voltar com divisão dentro da conferência. Você cria, sei lá, uma divisão do Pacífico lá, com esses 4 times, e eu ainda acho que Cal e Stanford vão receber essa ligação. Você cria uma divisão com esses 6 times, depois a rapaziada do meio oeste, depois a rapaziada do meio leste ali, você dá um jeito, né? Você inventa alguma coisa. Mas, que nem a gente falava sobre a questão da viagem, por exemplo, de Oregon para jogar contra o Wisconsin. Tanto o Oregon quanto o Wisconsin ficam nas capitais dos seus estados. Só que capital americana é cidade menor. Não é cidade grande que nem aqui no Brasil, que a cidade mais importante do estado é a capital. Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Não. Nos Estados Unidos, as cidades administrativas são cidades menores. E é onde ficam as faculdades. Então, o Oregon, por exemplo, vai ter que sair de Eugene, ir até Portland, pegar um voo comercial de Portland até Milwaukee, que possivelmente vai ter algum tipo de parada, vai ter algum tipo de conexão. Vamos imaginar, vai ter uma conexão em Lincoln, em Nebraska, tá? Vai sair de Eugene, vai para Portland, você vai para Nebraska, daí você vai para Milwaukee, daí você vai para Madison. Depois você faz o inverso, você vai de Madison, Milwaukee, Nebraska, Portland, Eugene. A gente tá falando de um dia inteiro de viagem. Se você somar só o tempo de avião e ônibus, 24 horas. E isso tudo sem considerar todo o resto. Aí você tem que colocar alimentação, você tem que colocar repouso, você tem que colocar sono, você tem que colocar saúde mental, como você citou, você tem que colocar que talvez isso possa acontecer num período de alguma aula importante. Claro que período de prova, geralmente não tem competição para preservar essa questão, mas o conteúdo que vai ser passado, que vai ser cobrado numa prova, ele é passado na aula. Se você não vai na aula, você não tem o conteúdo para prova, é um negócio óbvio. Cara, eu acho que essa é a meu grande asterisco. Eu sou um fã declarado da Big Ten, mas essa questão da anexação dos times do extremo oeste me deixa com a pulga atrás da orelha nesse sentido. Porque o futebol americano não é difícil você montar um calendário. Você pega, por exemplo, UCLA, USC, Oregon e Washington. São 4 times. Você bota todos eles jogar entre si, você já tem 3 confrontos.
dos 9 que a conferência tem que fazer internamente. Sobram 6. Esses 6, você pode colocar todo ano eles jogar contra um ciclo, por exemplo, de Iowa, Nebraska, Wisconsin, Minnesota. Você tem 4 times aqui, você bota que eles jogam todos os anos contra 2. Você já matou mais da metade do calendário, sem precisar cruzar o país, porque são times do extremo meio, né? Da região central. Então, beleza, você já fez 5. Aí os outros 4, você bota que joga em casa contra Penn State, fora contra Michigan, em casa de novo contra Rutgers, fora lá contra Illinois, Fighting Illinois, e pronto, fechou o calendário. Não é difícil. Agora, os outros esportes vai ser um exercício digno de Albert Einstein, viu? Pois é, eu só queria comentar sobre essa situação, porque uma das promessas que E eu vou novamente tocar, muito bom que vocês tocaram nesse assunto, porque me traz aquele ponto que eu falei da falsidade, de fingir que esses executivos ligam para o bem-estar dos estudantes atletas. Um dos motivos, um dos argumentos que a direção, que a executiva da Big Ten lançou para tentar convencer essas equipes da Pac-12 a saírem da Pac-12 e entrarem na Big Ten foi de que, não, nós vamos tentar fazer com que os atletas, quando eles tiverem que jogar partidas fora do estado e percorrer longas distâncias, nós vamos fretar voos quando for possível, em qualquer oportunidade que for possível. Vamos fretar voos para que os atletas saiam de sua cidade diretamente para outra. Por exemplo, um time de Oregon vai jogar contra Iowa, em Iowa City, que é uma cidade pequena do estado de Iowa. Eles pegariam um voo fretado de Eugene direto para Iowa City, sem ter que ter conexão em Portland ou em Des Moines, que é a maior cidade de Iowa, para justamente evitar gastar mais tempo, evitar o desgaste físico, desgaste mental dos atletas, quando for possível, né? Evitar todo o desgaste que gera esse tipo de traslado. Mas agora, há poucos dias, a Big Ten voltou atrás e falou que já não pode garantir não pode garantir voos fretados para todos os esportes, não pode garantir voos fretados em todas as situações. E eles já falaram que, não, agora, quando houver um deslocamento de longas distâncias para outras partes do país, os atletas vão em voos comerciais. Então, eles têm que pegar voos comuns, né, voos de carreira de empresas aéreas, e aí eles têm que respeitar a programação, né, os horários das empresas aéreas, o que já é uma inconveniência a mais para times que precisam viajar, precisam percorrer todo o país para jogar. Então, e essa é uma situação muito complicada. Eu posso dar o meu exemplo. Mês passado eu estive em São Francisco, e esse é um percurso que talvez Minnesota tenha que fazer, caso Cal e Stanford sejam adicionadas à Big Ten, e nós já temos UCLA e USC na Big Ten, e em 2024 estava marcado de Minnesota jogar contra UCLA em Pasadena, e os horários dos voos entre aqui em São Francisco e aqui em LA são parecidos. São 4 horas de voo. Então, não é um negócio, assim, não é tipo a Inglaterra, não é... Os Estados Unidos são um país muito grande, e eu acho que um dos pontos que me faziam ser mais a favor, que me fazem ser mais a favor desse regionalismo entre conferências, é que torna a logística para os times jogarem entre si muito mais fácil do que nós termos uma conferência que engloba quase todos os fusos horários do país, e com isso a logística fica muito difícil, especialmente para os atletas, que eles que têm que performar bem dentro de campo, né? Eles que fazem um show acontecer. Então, esse é um problema muito grande. A Big Ten vai ter que refazer toda o seu calendário para 2024, que já estava marcado, porque Oregon e Washington vão entrar na conferência já a partir do ano que vem. Então, toda a schedule vai ter que ser refeita. Eu tô interessado em saber como que eles vão montar essa tabela, que rivalidades eles vão preservar
e quais times vão ter que fazer esses deslocamentos aí, percorrendo todo o país. O Michalski até sabe de quem eu vou falar. O Rafa Menuncin, que é um parceiro nosso aqui no College Cast, torcedor doente da USC Trojans, ele comenta, mas é que alguns times já tem que fazer isso durante a temporada. Sim, tudo bem. O Wisconsin, por exemplo, quando joga no Rose Bowl, tem que ir pra Pasadena. Ok, beleza. Oregon, 2 anos atrás, 3 anos atrás, fez um jogo lá no The Shoe, em Columbus, contra o Ohio State. Beleza, acontece. A gente sabe que acontece. O Wisconsin, ano passado, recebeu em Madison o Washington State. Tudo bem. Só que a grande questão é, você fazer isso uma vez é uma coisa. Você prepara o seu calendário, você olha, não, esse ano nós vamos ter que ir lá para Madison na semana 3. Você já monta a sua logística de forma que você consiga sair cedo, você já monta o esquema de aulas de forma com que os alunos não tenham prejuízo, você monta, né, todo o sistema, como é que você vai voar, você monta tudo em questão de hotel, enfim, você se prepara. Outra coisa bem diferente é você ter que fazer isso 4 vezes no ano. 5 vezes no ano, quiçá. Cara, é outro sistema. E aí, claro, esse sistema ali que eu até falei de, vamos fazer os times jogarem entre si aqui na Costa Oeste, mata 3, joga da região central, mata mais 2, são 5. Beleza. Só que tem o resto do calendário também que não é de jogos da Big Ten. Você tem mais 3 jogos. Esses 3 jogos são marcados de time para time. Eu não acho, por exemplo, que o UCLA vai pensar, não, esses 3 jogos a gente tem que jogar contra San Diego State, contra Boise State e contra BYU, porque a gente precisa ficar aqui para economizar gasto. E aí você pega 3 adversários, em tese, mais fracos, que talvez possam te prejudicar no ranking. Ou você pensa, não, eu vou jogar contra San Jose State aqui para eu ter um jogo cupcake que fica mais perto de casa. Tudo bem, um jogo você pode fazer isso, mas você vai fazer isso 3, 4 vezes? Não vai. E aí? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer com que os times eles tenham strength of schedule, né? Que você tenha peso de calendário, você tenha relevância de calendário para um playoff, pensando já em toda essa questão. Cara, é uma situação completamente complicada, é uma situação completamente desnecessária. É uma situação que não tem necessidade de acontecer. Esse realinhamento, ele é desnecessário. Essa é a minha opinião antes de mais nada. Ele é desnecessário. Eu entendo a lógica do porquê ele está acontecendo. Eu entendo a lógica por trás dos diretores atléticos, eu entendo a lógica por trás dos reitores, mas ele é desnecessário. Só isso que eu tenho para dizer. É que a gente está avaliando também uma ótica exclusivamente da Big Ten, né? Porque outros realinhamentos eles até fazem sentido geográfico, né? É que a Big Ten eu acho que talvez ela não teve escolha, talvez assim, tipo de... Quer dizer, complicado dizer se não teve escolha, né? Mas assim, em termos de adição de tamanho, né? Por questão mercadológica e esportiva, USC e UCLA eram as melhores adições no caso. Eu acho que esse fator ali que se citou a respeito dos jogos fora da conferência nunca chegou a ser um grande fator, tipo, porque dá para tu botar 2 jogos, dá para botar no mínimo 2 jogos externos, tu botar para jogar em casa, tu bota São Jose State, tu bota um time da segunda divisão também e tu faz um jogo competitivo fora da conferência. Isso aí os programas já fazem. Eu acho que esse não chega a ser o principal fator. Eu acho que eu queria falar um pouco sobre as rivalidades. Eu acho que, assim, tipo, se a gente rememorar o passado também, tem muitas rivalidades também que assim, a gente pode dizer mais ou menos que morreram, né? Se a gente for dizer, por exemplo, que o Fight Song de Alabama, ele tem uma provocação a Georgia Tech, que, assim, tipo, lá nos anos 50 elas eram rivais de conferência, né? Hoje em dia, se tu botar um confronto, não tem nem graça, né? Tipo, vai ser uma humilhação bizarra sem tamanho, né? Aí surgem rivalidades novas desse tipo. Eu acho que até pelos fatores aqui que vocês citaram, tipo, tem esses fatores negativos que não foram levados em conta e que talvez até eu, pensando um pouco particularmente, às vezes a gente acaba dando uma ignorada, né? Que a gente fica muito naquela empolgação, mudança de conferência, vai ter um confronto entre Oregon e entre Oregon e Ohio State, USC e Ohio State, confronto que vai ter quase todo ano, né? E a gente às vezes esquece um pouco desses fatores ali, né? E até outro fator ali que foi citado também, não vai ser tão simples também para a questão de economizar
milhas de viagens, porque assim, tipo, a ESPN, a Fox e a NBC não bancaram lá a adesão de USC e UCLA para esses programas não se enfrentarem, tipo, por conta da distância geográfica. Tipo, o que tiver possível de fazer, de botar uma USC para jogar contra Michigan, Ohio State, Michigan State, eles vão fazer. Então, essa economia, então, ela vai ser mais ou menos, assim, tipo, talvez eles vão impedir um Washington contra Rutgers, assim, tipo, vai ser um confronto que vai acontecer, sei lá, uma vez a cada 5 anos, assim, para tu impedir, mas esses confrontos maiores ali, eles vão tentar fazer. Eu acho que por peso de calendário não vai ser tanto fator, porque as conferências, elas vão ser, digamos, competitivas, assim, a ponto de não precisar de jogos externos. Só teria que pensar que talvez no futuro, talvez eles, talvez assim, agora fazendo um exercício muito hipotético, talvez eles comecem a cogitar um aumento de jogos internos de 9 para 10. Só que tem que combinar também com a TV, né? Porque a SEC também não expandiu para o seu 9º jogo dentro da conferência por conta que ela quer ganhar mais dinheiro, né? E aí a gente tem que considerar também um detalhe. As conferências, elas têm números de jogos diferentes de TV, e isso impacta no playoff. Por quê? Porque se você joga menos dentro da sua conferência, você tem menos chance de perder um jogo dentro da sua conferência. É óbvio. Só que isso significa o quê? Se Alabama não enfrentar Georgia todos os anos, você pode ter as duas chegando invicta. Se Ohio State não jogasse contra Michigan todos os anos, provavelmente a gente teria as duas chegando invicta em ambos os anos nos playoffs. Porque elas se matam entre si. Então, quanto mais jogo intraconferência você tem, maior a chance de você ter derrotas que podem impactar no playoff. Ok, essa questão de tolerância zero com derrota em playoff acabou agora com a expansão para 12 times. Mas isso acabou até certo ponto. Não significa que você vai ter um time chegando no playoff com 7 vitórias e 5 derrotas. Não vai. Então, quanto mais jogo intraconferência você coloca, maior é a chance de um time com potencial de playoff perder a sua vaga por conta de uma derrota que aconteceu nesse jogo extra. Mas as divisões vão acabar, Pinho. Então, tipo, alguns confrontos que não poderiam ser possíveis em final de conferência, eles podem acontecer. Então, tipo... Não, mas eu tô falando de conferência. Tô falando conferência especificamente. Vamos dizer que tanto, sei lá, Ohio State e Michigan perdem um jogo cada. Elas chegam no The Game pela sua segunda derrota, né? Pra você impor a segunda derrota do seu adversário. Muito provavelmente nesse cenário as duas entrariam no playoff do mesmo jeito. Porque aí também entra aquela questão de que, temos que dar uma forcinha pra SEC e pra Big Ten. Mas num cenário hipotético de que, sei lá, Oregon, por exemplo, ganhou de Ohio State 2 anos atrás. Se nesse mesmo cenário, vamos dizer que Ohio State também perca ali um jogo para... Poxa, qualquer um, Penn State. Perdeu de Penn State, já perdeu de Oregon. Vai jogar contra Michigan, lá no The Game. Se perder de Michigan, talvez fique fora. E aí que eu me situo esse 10º jogo. Talvez esse jogo extra possa ser um jogo de vida ou morte. E que se você coloca isso, talvez você tire um time muito relevante, por exemplo, de ter uma briga nos playoffs. Eu só queria falar da questão das rivalidades que podem sumir, a gente não sabe ainda, porque tanto Oregon quanto Washington, nas notas oficiais que eles soltaram, ontem à noite, eles falaram que vão tentar preservar ao máximo, vão tentar preservar as rivalidades estaduais. Oregon vai tentar preservar a rivalidade com Oregon State e Washington vai tentar preservar a Apple Cup contra Washington State. Mas até, assim, eu só vou acreditar nisso quando eu ver, quando os dois times divulgarem suas tabelas para o ano que vem e eu ver o Azul e o Oregon State marcados ali como rivalidades que vão continuar a ser disputadas ano que vem. Porque até a gente ter a divulgação da nova tabela da Big Ten para os próximos anos, que eles já haviam divulgado meses atrás as tabelas para 2024 e 2025, vão ter que refazer tudo isso. Até a gente ter essas tabelas novas, nós não temos ideia do que pode acontecer, né? Se eles vão adicionar um 10º jogo ou não, que para mim me parece de bom tamanho. 10 jogos
dentro da conferência para uma conferência de 18 times, 18 times agora. Então, eu acho que esse é um passo que vai acontecer no futuro e talvez fica ameaçado, né? Essas rivalidades fiquem ameaçadas. Que não sei qual técnico uma vez falou que se você não está na mesma conferência, não há garantia que você jogue. Então, é o destino dessa rivalidade. Ainda eu me pergunto o destino da rivalidade entre Cal e Stanford, que, embora estão perdidas ali no espólio da Pac-12, provavelmente elas podem ter o mesmo destino, mas podem se separar. Stanford torna independente, Cal, sei lá, abandona. Sei lá, Cal está com uma dívida gigante no departamento atlético, sei lá se eles estão tão aplicados assim em ter esportes, mas enfim, é uma rivalidade Cal e Stanford que eu gosto de assistir. Tem jogos clássicos aí que também pode estar ameaçado. Teve aquele famoso jogo da banda, né? Que o cara fez o touchdown com a banda marcial dentro do campo já e tal. Fantástico. Nossa. Agora, eu vou comentar um pouquinho sobre Cal e Stanford, até pra gente já fechar o episódio, que a gente já tá com o tempo aí estourando. A gente tem que considerar uma coisa. A Big Ten, ela é uma conferência que tem muito time forte academicamente, né? A gente fala aqui, por exemplo, de Northwestern, que tem um GPA surreal. A Illinois tem um GPA altíssimo. Rutgers nem se fala. Tem vários times da Big Ten que tem GPAs altíssimos. Até por isso, eu bato na mesma tecla há 1 ano, há 13 meses. Stanford vai entrar na Big Ten. Eu vejo muito facilmente Stanford na Big Ten. Porque você tem um programa altamente vencedor, é o time com mais títulos em todos os esportes, é o programa atlético maior campeão da NCAA, é Stanford, então você tem peso. Você tem peso no futebol americano, vamos lembrar que Stanford chegou a estar ali top 5 de ranking faz o quê, 10 anos? Não chegou a jogar playoff, mas estava ali. Então é um time que tem muita relevância, é um time que tem grana, e é um time que tem academicamente um potencial altíssimo. É tudo o que a Big Ten quer. É tudo o que a Big Ten quer. E eu acho que, se Stanford for, ela leva Cal na carona do mesmo jeito que Arizona levou Utah e Arizona State. Por quê? Porque não tem como levar só Stanford, porque fica número ímpar. A menos que, magicamente, você convença, sei lá, Notre Dame de entrar na conferência. Coisa que já tentaram e Notre Dame não quis por causa do contrato bilionário que ela tem com a NBC. Mas, se for para levar só Stanford, tem que levar mais um. E aí eu acho que Cal entra na carona. Por isso que eu tô batendo nessa tecla. Eu ainda acho que de espólio da Pac-12 vai sobrar 2. Vai virar Pac-2. Que é o Washington State e Oregon State. Eu até entendo que a Big Ten, os diretores atléticos, presidentes, até têm interesse na Stanford e Cal. Mas será que os executivos de TV têm? Que eles estão dando as cartas agora. Será? Stanford e Cal. Eu acho que Stanford sim. Eu acho que Stanford sim, até porque você traz toda a Bay Area. E a Bay Area é uma relação. É um mercado grande. É uma região de mercado grande. Exato. É isso que eu ia falar. Cara, Bay Area é gigante em mercado consumidor. Tanto é que tem time em todos os esportes. A gente lembra que tem Golden State Warriors, tem o Oakland A's até vai sair da região, tudo bem, mas tem São Francisco 49ers, tem São Francisco Giants. Então eu acho que Stanford, por estar na Bay Area, é um time que traz muita coisa pra TV. E, cara, por isso que eu digo, o cenário tá completamente formado pra Stanford e pra Big Ten também. Eu acho que só falta realmente alguém pegar o telefone e dizer, hey, what's up? Só que aí, quanto mais tu demora, diferentemente do que o comissário da Pac-12 diz, eu acho que piora o negócio, porque se você vai fazer uma movimentação meio tardia, e eu não sei, até eu tenho pouca autoridade para falar a respeito, mas eu não vi nenhuma movimentação de Stanford e Cal, sabe? Tipo, principalmente de Stanford, assim, eu acho que eles estavam muito crentes na permanência, né, de que a Pac-12 continuaria a existir, e se eles forem iniciar um movimento agora, considerando que a TV já não quer pagar tanta grana para quem está entrando agora, eu tô muito na dúvida, sabe? E a gente fala, por exemplo, de Washington State e Oregon State, esses dois times eles não têm pra onde correr. A Big 12 não vai querer Washington State e Oregon State, gente. Não. Então, esses dois estão completamente perdidos. Ou é Mountain West ou é Independência, não tem o que fazer. E você vai. E aí, indo pra Mountain West, você tá rebaixado, entre aspas. Tudo bem. De repente, a Mountain West pode virar a 5ª conferência. Pode ser, mas pode não ser. Então,
o cenário hoje é, nós tínhamos 12 times na Pac-12. Vamos fazer o resumo do episódio. Nós tínhamos 12 times. Desses 12 ficou 10. Desses 10 ficou 9. De 9 ficou 4. De 4 provavelmente vai ficar 2, esses 2 não tem pra onde ir. Esses 2 são sem teto. Eu acho que esse é o resumo. Minha questão só para arrematar a questão de Stanford e Cal, é que se você for puxar a audiência dos jogos de Stanford e Cal nos últimos anos, é quase traço, assim, sabe? Então, eles não seriam um acréscimo muito... Sim. Pelo menos não tem muito apelo. Eu não vejo eles com muito apelo para a Fox bancar 30 milhões, sei lá, em Stanford e Cal chegando, assim, porque eles, se for questão de audiência, eles não sei se eles trazem muita coisa para a mesa. Mas Rutgers também não tem. É um bom ponto. Porque, assim, mas eles têm o mercado de Nova York, que é o mercado número 1 do país, e é bem maior que o mercado de São Francisco, por exemplo, que é um mercado grande, como vocês falaram, só que é como se o Campeonato Paulista quisesse adicionar 2 times do Campeonato Carioca, mas já pegaram o Flamengo e Vasco, e agora tem que pegar Botafogo e Fluminense. Ou, sei lá, América e Madureira. São 2 times do mercado grande, mas que não tem muito impacto ali naquele mercado, até porque o mercado da Bay Area não é muito interessado em college football como até Chicago, como Detroit, Atlanta, Nashville ali no sul. Então, é uma situação complicada para esses 4 times restantes. Para o Azul e o Oregon State, eu acho que até seria bom entrar numa Mountain West eventualmente, porque eles seriam alguns dos top dogs da conferência, teriam chance de ganhar vários títulos, ser competitivos, brigar, sonhar mais alto, algo que é muito difícil na Pac-12, pelo menos hoje em dia. Agora, Cal e Stanford, eu vejo uma situação mais complicada, porque eu não sei se eles teriam eu não sei se é do interesse da direção desses programas sofrer esse rebaixamento para Mountain West. Eu acho que Cal e Stanford não vão para Mountain West. Haja o que hajar, já diria o filósofo, Cal e Stanford não vão para Mountain West. Acho que elas preferem jogar de forma independente mesmo. Mas enfim, a gente tem que fechar o episódio, a gente já estourou nosso tempo. A gente podia ficar aqui a tarde inteira falando que teria assunto, mas vamos seguir acompanhando o que vai acontecer. Quem sabe aí, se surgir mais alguma novidade bombástica nos próximos dias, a gente volta e conversa mais um pouquinho também. João, Otávio, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui. Foi muito legal bater esse papo. Como eu falei, né? A gente quis fazer esse crossover justamente para pegar as opiniões das três maiores páginas do Brasil nesse cenário, né? A gente aqui pelo CollegeCast, o College Sports BR e o collegefootball.com.br. Então, muito obrigado pela participação de vocês e até uma próxima. Podem deixar o jabá aí, ó. Nos sigam nas redes sociais, no Twitter, @collegefootbr. A gente tem a mesma arroba no Instagram, nos Threads. E nos sigam no Facebook também, que a gente ainda tem Facebook por enquanto existe. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço demais. É um prazer falar sobre esportes universitários com vocês. E até a próxima. Eu também quero agradecer o convite aí para participar do CollegeCast. Estou à disposição aí para novos crossovers aí, mega eventos aí, a gente está aí junto, pode chamar, estamos juntos. Também vou convidar quem está assistindo, quem está ouvindo, a nos seguir no College Sports BR, no Instagram, no Threads, no Twitter, ou digo X, né? Sei lá como chamar esse troço do Elon Musk agora, está operando. Mas nos sigam, tem nossa newsletter também, o Boletim do College, que só nas nossas redes sociais, que está tudo lá. Eu agradeço novamente a participação e até mais. Até a próxima. Michá, também nos vemos no próximo episódio aí. A gente ainda tem que fazer a preview da Pac-12. Que momento, né? A gente deixou a Pac-12 por último, a gente vai fazer uma preview de 12 times sabendo que vai ficar 4. Que momento. Essa festa virou um enterro. Não, a gente vai fazer preview de uma conferência que vai acabar, né? Tipo, esse é o troço mais legal. Mas obrigado muito por poder... Pac-12 vai ser legal. Esse ano a Pac-12 vai estar muito bom, né? Não, essa última temporada
assim, é o último preview, né, da temporada da Pac-12, porque ano que vem não tem, né, assim, tipo... E é bizarro, né, porque, assim, tá, isso aqui deveria ser um encerramento, mas tá prevista para ser a melhor temporada em anos da Pac-12, né, tipo, no futebol americano. Isso que é mais bizarro. A Pac-12 pode botar time no playoff, quem sabe até ser campeão nacional e acaba no dia seguinte. Seria Despedida maluco. com estilo. Deixa eu contar uma história, então, bem rapidinho. Em 1945, o Cleveland Rams, que hoje é o Los Angeles Rams, foi campeão da NFL naquele ano, primeiro título dos Rams. E na off-season eles se mudaram para Los Angeles. Até hoje é o único time da história a ser campeão da NFL e se mudar de cidade no ano seguinte, ou seja, defender o título estando em outro lugar. Por que eu tô falando disso? Porque a gente pode ter uma Pac-12 fazendo isso aí. Quem sabe aí Oregon não ganha o título nacional, ou o USC com Lincoln Riley ganha o título nacional e no ano seguinte não vai defender nem o título da conferência e jogando contra outros times em outros lugares. Cara, vai ser um cenário tão maluco que eu não quero nem pensar. Bom, enfim, de tudo isso, muito obrigado a todo mundo que esteve junto com a gente, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Google Podcasts, enfim, onde quer que você esteja ouvindo e, quiçá, nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. E até a próxima. Continuem conosco. Siga a gente lá nas redes sociais, @ocollegecast. Tem também o nosso Pix lá, collegecast2021@gmail.com. Nos ajude a pagar o equipamento dos moleques que fazem o programa aqui junto com a gente. Estamos de volta nos próximos dias aí, falando de Pac-12. Temporada tá chegando. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!